Pronto. Até que só me dá meu tempo. Ok. Então, boa noite a todos. Muita paz, amor e luz. É um prazer e uma alegria estarmos nesta noite aqui reunidos no grupo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E muito nos alegra estarmos aqui para podermos, de alguma forma, não somente falar do Evangelho, mas também falar de Jesus. Ele, conforme as orientações que temos dos Espíritos, na pergunta 625, nosso modelo e guia, sempre será a nossa bússola, o nosso norte, o nosso direcionamento. Portanto, nessa noite, no capítulo que nos traz aqui, ele, que é a coragem da fé, precisamos primeiramente entender o aspecto da fé. O que é a fé? Eu gosto muito de interagir, a gente fazer na realidade, um diálogo aberto. Então, o que é a fé para cada um de vocês? Alguém pode dizer, não se preocupe. Acreditar, ótimo. Oi? Seguir em frente, muito bem. Alguém mais? Veja, todo esse contexto que nós estamos compreendendo a questão da fé, quando nós pegamos esse capítulo que Jesus se referencia, nós precisamos entender que algumas palavras de Jesus, elas parecem ser bem contraditórias, porque elas querem realmente nos provocar. E continuamente essa provocação é que nos traz a realidade de estarmos com os nossos pés no chão. Porque, como vimos na mensagem que foi lida aqui, o primeiro parágrafo ela já nos diz o seguinte: quase sempre estamos tão ocupados, tão atentos à nossa vida, à nossa subsistência, às nossas questões, às nossas querelas materiais, que esquecemos do nosso lado espiritual. E o que é viver esse lado espiritual? Quando nós falamos de espiritualidade, parece que está algo tão distante, que não está acessível, que não está aqui ao nosso lado. Temos vários espíritos aqui presentes. Vários estão aqui sentados, encarnados. Então, essa consciência que nós agora temos, do aqui, do agora, desse momento, nós precisamos lembrar que tudo é isso. É momentâneo, é circunstancial. Cada um de nós tem um prazo de validade. Mas estaremos, num certo momento, paralisados, totalmente inertes, totalmente sem reação, perante um caminho que é inevitável, a morte. E ao adentrarmos nesse campo, vamos estar em contato com a nossa própria realidade. Então, como nós vimos na mensagem logo de abertura do Vinha de Luz, nós quase sempre trilhamos um caminho aqui como se não tivesse mais nada. Eu me lembro de uma mensagem em uma reunião que foi trazida através de Joseph Kleber. Ele dizia assim: vocês não estão de férias. Nós não estamos aqui de férias. Passando um tempo, como diz assim, aí quando nós chegamos lá no Ministério da Reencarnação, como está descrito nas obras de André Luiz, nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório. Então nos encontramos lá com o nosso mentor, com os benfeitores, com toda aquela equipe preparada para nosso relato anamnésico em que nós vamos reencarnar. E aí, não, eu vou só passar um tempo, vou dar um tempo lá, encarnado, para me saber o que eu faço depois. Se fosse assim tão fácil. A questão é que nós, ao adentrarmos aqui,
não é tão simples. Como dizia um grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver, Henrique Rodrigues, quando morava no Rio de Janeiro, no seu livro Ciência do Espírito, ele sempre dizia, quando estamos enterrados na carne, tudo muda, tudo tem outro sentido. Até mesmo aquilo que, na nossa ficha anamnésica, que nós nos propomos aqui está, não porque eu vou fazer isso, eu vou construir aquilo, eu vou fazer... Nos perdemos, como está na mensagem, nas nossas vicissitudes, no nosso processo que nós trazemos e que está muito latente em cada um de nós, que emana, que é latente, sai pelos poros as nossas fragilidades. E isso é intencional. Quando eu era garoto, eu tive a felicidade de ser encaminhado por uma família que já era espírita. E aos 6 anos, quando a minha mãe desencarnou, fui morar com a minha avó e ela foi quem nos criou. Então ela já era, a família já era espírita, fundadora de uma casa espírita, Escola Espírita Luz e Vida, em 1954. Então lá em casa se falava muito sobre espírito, o tempo todo. E para mim era normal, era natural vê-los como eu vejo as pessoas que estão aqui à nossa frente. Então para mim não tinha nenhuma, aquela convivência, aquela situação, mas tinha algumas particularidades. Alguns deles se apresentavam como se estivessem dentro de uma bolha transparente. E o que estava em volta deles era, hoje eu sei, depois que eu fui procurar entender, que era o que plasmava a sua parte mental, aquilo que ele estava vivenciando na sua mente. E esse era o âmbito que eles se encontravam. Isso cada vez mais foi intencionando, até que aos 13 anos, devido a algumas complicações de saúde, e que acabei numa cama, sem movimento, sem nada, e aí foi levado ao centro para atendimento, e lá foi a pedido do Dr. Bezerra, é preciso que ele venha para a reunião mediúnica, porque senão ele vai desencarnar. Então, aos 13 anos, eu comecei a participar das reuniões mediúnicas por conta dos aspectos da mediunidade, porque era muito latente. Ao sair de casa, a rua estava... E eles se apresentavam nessa faixa de idade como eles estavam. Então, a gente compreender esse caminho, é importante que ao longo da nossa existência, a gente precisa saber o que isso nos traz, o que isso busca. E naquela época, há 50 anos atrás, eu já estou na casa dos 65, não havia grupos de estudos. As atividades da casa quase sempre eram feitas pela mocidade. As visitas, a campanha do quilo, a distribuição de alimentos, a visita nos orfanatos, nos leprosários, nos hospitais de tratamento, eram feitas por nós, da juventude. E aos domingos, quando nós nos reunimos, é que tinha o estudo do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, mas era questão de 40 minutos. E aí, por conta de entender o que acontecia, quando estava dentro da casa espírita ou em qualquer lugar, eu fechava o olho e piorava. Se eu ficasse de olho aberto, então nem se fala. Então eu fui estudar. Lá em casa tinha muitos livros. E aí, por volta desse período de 10 a 12 anos, eu comecei a ler Nosso Lar, comecei a ler Leon Denis, Ernesto Bozano, que eram os livros que tinha acessíveis. E ao longo desse período todo, que a gente vai buscando e vai compreendendo, e a gente vai tentando compreender e entender, continuamos estudando. Hoje, só o acervo de Francisco Cândido Xavier são 535 livros. Se nós começássemos hoje a fazer um estudo profundo, como deve ser feito, em 100 anos a gente não conseguiria absorver todo o conteúdo desse acervo. Então, quando nós falamos
e coragem da fé, nós precisamos compreender que, nesse momento, o que nós estamos alinhados com o nosso propósito? Em que nós estamos realmente buscando? Quando estamos aqui reencarnados, temos as nossas escolhas. Vivenciamos aquilo que, gradualmente, vamos nos direcionando. Então, quando Cristo disse, ele não está afim da palestra, mas não tem problema. Quando Cristo disse, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Está em Lucas. O que isso traz para cada um de nós hoje? Vamos observar, vamos procurar entender qual era realmente quando Jesus se colocou presente junto a cada um de nós. O que ele deixou escrito? Qual foi a literatura que ele trouxe? Qual foi o conteúdo que ele circunstancialmente pediu que alguém escrevesse? Observamos, se passarmos a observar, por exemplo, o Evangelho, na construção que os Espíritos trouxeram para podermos dar essa compreensão, Jesus já começa aqui dizendo que eu não vim destruir a lei. Logo em seguida, ele já traz para cada um de nós a compreensão da vida futura. Falando da reencarnação, falando de há muitas moradas na casa de meu Pai, e que meu reino não é deste mundo. Então, o que ele está fazendo nesse contexto? Construindo para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, a compreensão de que tudo que está à nossa volta é temporário. Tudo que está à nossa volta é construção necessária, como está no terceiro livro do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, a lei do progresso. A questão é, quanto mais eu me apego, quanto mais eu quero viver através disso, quanto mais eu uso isso como... E aí? Ao lermos a mensagem de Emmanuel, não damos atenção para o lado espiritual. Não, isso aí é coisa que eu vou ver quando eu desencarnar. Sim. Naquele momento da transição, como será que nós vamos estar? Já imaginou quem estará do nosso lado ao momento em que esses laços foram rompidos? Não, mas eu tive uma vida tranquila. Tive uma vida que eu não cometi nada, eu não fiz mal para ninguém. Eu só falta ter aquela auréola, né? Brilhando em cima. Já tem umas de neon aí que podem ser colocadas. Mas, diante dos desafios em que nós passamos na nossa vida, na nossa convivência diária, é que nós vamos vendo, percebendo as fragilidades que nos acometem. As fragilidades, as fissuras que vão se intercalando na nossa vida e que nos permitem, de alguma forma, romper com toda essa consciência que nós acabamos de ter, essa pseudo-bondade. E aí é onde as coisas começam a tomar forma. Porque ao olhar, qual é o nome da senhora? Rosângela. Esse leque da dona Rosângela. Aí eu olho o seu nome? Eli. Eli não devia usar óculos, meu Deus. Será que ela não se enxerga? Então veja, eu não estou falando por mal, eu estou apenas comentando. Então, aonde nós vamos nos perdendo? Aonde nós vamos criando à nossa volta circunstâncias degenerativas. Eu não percebo que em mim isso é muito latente. As minhas tendências, as minhas inclinações,
O seu leque é maravilhoso, tá? Foi só um exemplo aqui. Lá em casa, minha avó tinha leques e aquilo era. A gente ficava todo mundo. E vivia no cantinho, porque dava brecha, a gente pegava. E eu sou filho de italianos com portugueses, então vocês veem mais ou menos. A minha mãe foi naturalizada e a minha avó, lá em casa, o regime era matriarcal. Era 1,50 m de puro sangue. Vocês têm mais ou menos a intenção. E lá em Goiás, eu sou natural de lá, e fui adotado no Nordeste desde 95. Então me considero, tenho paixão por essa terra. E após o momento em que eu passei por várias empresas, Caruaru é a 15ª cidade que eu moro em 37 anos, por conta de trabalho. E aí eu optei por ficar aqui. Meus filhos todos voltaram para Goiás, têm lá seus compromissos, casaram e tal. E nesse contexto todo, a gente vai conhecendo pessoas, né? Vai vivenciando, vai se interagindo. E nesse processo a gente vai vendo que muitas coisas nos trazem essas lembranças. Então o seu leque foi uma memória que nos veio agora. Mas voltando a esse aspecto, nós não percebemos que nós vamos dando vazão, vamos dando, digamos assim, manifestando aquilo que está em cada um de nós, na nossa essência. Aí eu comento, eu observo, eu preciso nem dizer para ela, mas o fato de eu pensar, o que é o pensamento? A mente, o nosso pensamento, ele é uma energia. E como energia, ele gera um campo magnético nesse processo, que desencadeia uma reação, uma vibração. Essa vibração, ela vai refletir no nosso âmago, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a fala, aquilo que eu digo para Eli, é a manifestação, é a materialização do meu pensamento, da minha ação. Então, tudo que nós fazemos, essa mesa é matéria condensada, é energia condensada. A fala, a voz, o sentimento, o passe, aqui é a sala de passe. O passe, o que é o passe? Não é a fluidoterapia, não é a transfusão de energia? Eu vou lá no centro hoje, porque eu estou, como diz assim, muitos, hoje eu estou carregado. A gente não sabe de quê, mas está. Aí a pessoa chega na condição de que, chegando aqui, o Soares, a Silmara, a dona Roseli, são eles que vão dar jeito naquilo. Então eu sento e fico esperando que eles façam a parte deles. Só que a hora que eu sentei, falei, nossa, será que eu apaguei o fogo da panela na saída de casa? Eu acho que esqueci a chave. Eu esqueci de falar para o Zé. Eu continuo me incomodando. Eu não procuro trabalhar em mim aquilo que eu ainda estou nesse processo. A encarnação, ela é uma proposta divina, de misericórdia, para a nossa reeducação. As casas espíritas são as faculdades. São os hospitais, as escolas de alma, nas quais nós, ao percebermos isso, nós começamos a entender, a compreender. Eu estava há pouco conversando com a dona Roseli, que ela não está aqui, e a gente estava falando sobre exatamente isso. Quando, no período que eu morei em Salvador, que eu participava do Cavaleiros da Luz, lá com José Medrado, o Dr. Bezerra sempre dizia, volta e meia, que nós tínhamos na sexta-feira, a última sexta do mês, era a reunião de trabalhadores. Então tinham cerca de 250 médiuns, era uma casa muito grande, muitas pessoas. A reunião de terça-feira dava 2.000 pessoas. Então tinha sempre uma reunião de avaliação, de orientação, e vinha nesse contexto, inclusive de tratamento para os médiuns. E ele dizia sempre, 20 minutos, sentado nessa cadeira,
ouvindo uma palestra espírita, como diz o termo baiano, está lenhada para o resto da eternidade. Não tem como dizer que não sabia de nada. Não tem como dizer, eu não sabia que isso ia acontecer. Maturidade espiritual, nós precisamos compreender que à medida que eu empenho esses esforços, que eu trabalho em mim essas dificuldades e vou através delas, permitindo que nas minhas situações eu me direcione nesse caminho. Portanto, quando Jesus falava aqui que aquele que me nega, aquele que se volta, que se envergonha de mim, não merece ser considerado como filho do homem. E aí onde entra essa questão com relação à fé, a coragem da fé? Nós vamos ver que em muitos momentos da nossa vida, nós somos desafiados. Continuamente. Seja no nosso trabalho, quem trabalha com pessoas, quem é hospital, em órgãos públicos, não importa. Trabalho numa banquinha, em alguma coisa, não importa. Nós somos continuamente conduzidos no exercício da nossa fé. E quando pessoas reconhecem que somos espíritas, ou que somos católicos, ou que somos de qualquer outra religião, e que têm uma certa afinidade, ou querem criar uma animosidade, chegam até a nos provocar. Em Salvador, as casas espíritas não fazem reuniões com portas abertas. Todas as reuniões públicas são fechadas os portões, por conta de invasões que já aconteceram, por diversas vezes, inclusive na federação, onde eu fazia parte do grupo da federação. Então, era uma orientação que tinha pela intolerância. E aí, como nós nos colocamos, nossa, mas eles são assim, e eu, como espírita, sou tolerante? E eu, como espírita, sou prudente? Sou moderado? Coloco nisso aquilo que eu acredito? Aquilo que eu estou buscando vivenciar? Aquilo que nós somos desafiados pelo marido difícil, pela esposa difícil. Eu não vou nem falar de sogra, porque senão a gente vai entrar num outro aspecto. Mas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, tudo isso chega até nós por uma razão, por uma situação. E muitas das vezes, sabe como a espiritualidade nos prova, nos testa? Não é colocando um marido difícil, ou uma esposa difícil, ou uma sogra, ou os filhos. Não. É na nossa vida de relação. Todo dia. Todos os instantes. Eu estou no meu trabalho. Eu tomo muita água mesmo, viu? É porque é o seguinte. Normalmente a pessoa tem 70% do corpo formado por água. Quem tem 1,92 m, com quase 140 kg de peso, imagina a quantidade de água para manter o corpo. Então, tem que ter muita coisa. Então, na nossa vida de relação, a gente vai percebendo que essas circunstâncias, elas vão se tornando desafiadoras. E termos esses desafios conscientes, para vivenciarmos o que aqui nós aprendemos, seja na casa espírita, seja numa instituição, outra instituição religiosa, é desafiador. É muito desafiador. Porque muitas vezes nós fazemos parte de grupos, por exemplo, de trabalho, e aí você vai e desenvolve todo um trabalho, todo um processo. Alguém vem, se coloca como sendo o realizador.
Outro momento, nós somos desafiados, perante aquilo que a gente acredita, a entrarmos num embate. Em outros momentos, nós vemos certos irmãos passando por dificuldades e como agimos? E como interagimos? E como nos colocamos perante isso? E aí entra exatamente essa mensagem de Jesus, que é estarmos alinhados com esse propósito. Se diante daquilo que eu estou vivendo, do desafio que eu estou tendo, seja em família, seja no trabalho, seja em comunidade, e eu não consigo vivenciar o que a mensagem que o Cristo nos coloca, eu faço de conta que eu não vi, eu faço de conta que eu não estou percebendo, eu simplesmente saio de fininho, como se aquilo não fosse comigo. É conflitante. E é por isso que ele diz, aquele que me nega, aquele que não me acolhe, não é digno de mim. Porque se eu não consigo vivenciar esse ensinamento, essa palavra, eu não consigo literalmente fazer com que ela esteja presente na minha vida, em todos os instantes, é muito difícil. Quando Jesus veio, ele não trouxe nada escrito. Eu não vim destruir a lei, vim dar sentido a ela. Meu reino não é deste mundo. Estamos falando da vida futura. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode alcançar uma plenitude se não nascer de novo. Então veja que tudo isso é parte integrante até hoje. Tudo que nós conhecemos foi escrito 70 anos depois. E por que essa palavra tem consistência? Porque ela tocou corações. Ela fez sentido para aqueles que sofriam, que eram desesperançados, que não conseguiam mais vivenciar. Na época da vinda do Cristo, naquela preparação para que ele aqui pudesse estar, o mundo estava passando por uma transição do período, saindo de uma condição de mundo mais primitivo para um mundo de provas e expiações. E precisava, literalmente, se refazer de todos esses aspectos. Precisava dar um novo sentido a tudo aquilo, desconstruindo aquela velha ordem, para que desse sentido àqueles que eram desesperançados. E é por isso que essa mensagem, que quando ele diz isso, que aquele que não fizer jus a mim, não poderá, de forma alguma, se sentir ou se sentar ao meu lado. E aí nós vamos ver que nos evangelhos nós temos diversos momentos em que Jesus exemplifica a questão da fé, sem que ele literalmente toque em alguém, sem que ele literalmente transforme ou faça algum tipo de intervenção. Porque se nós observarmos, Jesus não chegava e dizia, vem cá que eu vou curar a sua dor de coluna. Vem cá que eu vou tirar a sua dor de cabeça. Vou acabar com essa sua sinusite, com a sua enxaqueca, com as suas dores nas costas, com a sua fibromialgia. Jesus nunca se colocou nessa condição. Ele chegava, o que queres que eu faça? Era exatamente para que nós pudéssemos e possamos ter maturidade espiritual, crescimento. Deixarmos, como diz a mensagem de hoje, de ficarmos tão latentes, tão envolventes, tão enterrados, como dizia Henrique Rodrigues, na carne, na materialidade, na fisicalidade, porque esse corpo, como dizem, como entendem os hinduístas, ele é um acessório. E nós vemos isso através da literatura espírita. Quando Hernani Guimarães designa o perispírito como um modelo organizador, ele que estrutura. E ao longo de toda a história da humanidade, esse conhecimento foi trazido de alguma forma. Que a estrutura física, ela é
espelhada, ela é temporária, ela é circunstancial e é momentânea. E para isso, nós precisamos entender que existe algo além disso tudo. Então, esse ensinamento de Jesus, em que ele nos mostra isso, traz em todos os momentos, no próprio Evangelho, a questão da fé. Quando ele, em algum momento, ele disse para aquela mulher que tocou o seu manto, e ele questiona: quem me tocou? Aquela mulher que ao longo de muitos anos sofria de hemorragia incontrolável. E ela dizendo para si mesma: eu vou ao encontro dele, porque eu sei que ele pode me curar. Eu sei que se eu tocá-lo, serei curada. E aí, diante da multidão, ela se aproxima e consegue tocar no manto de Jesus. E Jesus questiona: quem me tocou? E aí os discípulos estão em volta: mas Senhor, estamos no meio de uma multidão, ninguém lhe tocou. Sim, algo saiu de mim. E aí a mulher, ainda ao chão, diz: foi eu, Senhor, porque eu queria ser curada. E ele diz a ela, com toda a humildade, com toda a simplicidade que Jesus sempre trazia: segue, a tua fé te curou. Não precisou. Qual foi a intervenção de Jesus? Aonde ele colocou? O que ela se colocou para fazer? Nesse sentido, muitas vezes, Jesus também disse ao paralítico que vá, os teus pecados estão curados. Porque diante daquilo ele reconheceu a grandeza do Cristo. Então, em muitos momentos, o Evangelho está repleto disso. E como hoje nós professamos a fé? Como nós entendemos essa fé? A fé é algo que eu acredito. Sim. Mas a fé não é só isso. Isso é uma crença. Porque eu acredito. Eu acredito ou não acredito. Quando nós viajamos de avião, ou quando nós pegamos um ônibus, ou quando nós vamos... Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, 2, aliás, e que eu levei uma lapada da espiritualidade. O primeiro foi aos meus 22 para 23 anos. Eu nunca tinha entrado no hospital e fui numa cirurgia de emergência. E foi naquela assim: aguarda aqui um instantinho. Quando voltou, já fui para a sala. Foi um tumor no joelho e ele estava numa posição muito... Um identificou como um calo ósseo e o outro, quando viu a imagem, falou: isso é um tumor. Tem que tirar agora. Ele estava numa posição entre o fêmur, a rótula e a tíbia. E eu paralisei as pernas e não conseguia movimentar a perna direita. E isso estava me causando uma dor muito intensa. Ele tinha mais ou menos o tamanho de um limão. E eu fui para a sala, e aí vem a preparação. No momento que eu estava ali, aguardando a cirurgia, eu fiquei no corredor, eu tremia, que a maca balançava assim. Eu estava só com um lençol, aí não cabia aquele avental, né? E aí eu deitado, praticamente sentindo a maca nas costas. Aí passou a enfermeira: o senhor está com frio? Eu também, mas é medo. E ela falou: não, fica tranquilo. Ela trouxe uns 3 cobertores e eu fiquei ali. No instante que eu estava ali, a sala cirúrgica, isso foi em Goiás, aí passou a pessoa que estava fazendo cirurgia com o lençol coberto. Maravilha, né? Você vai, já tem alguém que saiu na sua frente e já desencarnou. E aí eu tive a reação que natural de todo mundo. Travou, que eu não conseguia falar. Mas 3 horas de cirurgia, eu tenho uma resistência à anestesia, tomei 2 RAC e na geral, e ainda fiquei acordado vendo o médico
passar aquela esmerilhadeira no osso para tirar os resíduos. E aí ele tirou, mostrou, e eu com esse olho aberto assistindo. Tranquilo. Saí, depois eu passei horas lá, anestesiado, tudo tranquilo. E aí a segunda vez que aconteceu foi o ano passado. Eu fui fazer um exame de cateterismo. E aí eu estava preparado, fui tranquilo, porque eu me lembrei do que tinha acontecido. E aí, na conversa com a espiritualidade, vá, fique tranquilo. Aí tá certo. Vamos lá. E eu fui, Hospital das Clínicas, cheguei lá cedo, mantendo exercício de respiração, né? Passei uma noite meditando para poder estar em harmonia. Beleza, fomos lá. Confiante. Chegou na hora, aí veio o médico, conversou, olha, vai ser assim, vai ter uma equipe tal, tá pronto, estou esperando só a anestesista, que atrasou, mas vai chegar. Normal, não estava como da outra vez. Aí fui fazer o exame. Então veio primeiro, foi por aqui, para adentrar. E na hora que estava aplicando a anestesia, aí eu fechei os olhos e me desdobrei do corpo. Naquele momento em que eu me projetei, o anestesista falou, o batimento dele está caindo e a pressão também. Aí o mentor que estava do lado, volte e não tente controlar o que está acontecendo. Deixe que eles façam a parte dele. Menino, isso foi a nossa confiança que nós precisamos ter. E aí veio normalmente por aqui, não deu como eles queriam, aí fizeram pela virilha, foram os dois ao mesmo tempo. Correu tudo tranquilo, mas não conseguiram fazer o diagnóstico que precisava ser feito. Vamos fazer em outro momento uma outra para preparar a cirurgia. Mas aonde que eu quero chegar? Nós precisamos, muito mais do que crer, muito mais do que simplesmente aceitar. A fé cega, ela nos corrói, nos corrompe, ela nos faz tomar decisões e escolhas que muitas das vezes não tem nada a ver conosco. Ou pior ainda, aquilo que eu me coloco a fazer para... Qual o seu nome que fez a leitura? Welk. Pronto. Nome importante, hein? No momento em que eu vejo o Elk e percebo que preciso fazer alguma coisa, mas eu não vou interferir. Aí vem a nossa ignorância espiritual, o desconhecimento, a falta do estudo, a falta da vivência do Evangelho. Mas aquilo é problema dele, eu não vou interferir. Eu me omito, eu me retenho. E que muitas das vezes era exatamente o que faltava para ele, naquele instante, não tomar outra decisão que poderia ser difícil. Então nós somos conduzidos e colocados em caminhos nas quais a nossa interação é para construir algo para o nosso melhoramento, é para, na intervenção, nessa correlação com o outro, também poder compartilhar na nossa vida de relação, na coletividade. Então, diante desse caminho, desse propósito, é que Jesus coloca esse questionamento, a coragem de você tomar essa escolha, de tomar a decisão e assumir o que você literalmente se propôs. Nós sabemos e vemos através das telas de cinema, hoje, até mesmo dos celulares, a história do cristianismo, como foi retratada nos filmes, na literatura, que os cristãos, até em um período de 340, ainda eram perseguidos e mortos.
queimados, jogados aos leões. O Elber é cristão, ele acredita em Jesus, pega ele lá. Aí nós vemos a atrocidade que a história trouxe. Hoje nós não vivemos isso, mas nós vivemos um fardo talvez até maior. Por quê? Por conta da nossa indiferença. Por conta da nossa... Não, deixa ele aí que ele vai achar o caminho dele. E muitas das vezes precisamos assumir essa coragem. Ter a coragem de dizer, sou, faço, acredito. E isso não vai me mover disso. Não vai fazer com que nós possamos destituir ou desconstruir aquilo que está dentro de nós. Por questões, como foi lido hoje, para os nossos benefícios materiais. Na lei de progresso, ela é necessária, porque precisa fazer com que o homem tenha condições, recursos de melhorar, de estudar, de alcançar uma condição melhor fisicamente, de oferecer, proporcionar um conforto para todas as pessoas, dividindo o alimento. Está aí a campanha do quilo, como foi dita hoje, a sopa, o atendimento fraterno, o evangelho no lar, aquele que nós deslocamos para ir na casa das pessoas, o evangelho online, o recurso que nós dispomos hoje, não podemos mais fazer de conta que não está acontecendo nada. Essa é a missão dos espíritas. Essa é principalmente a missão das casas espíritas. Chegar até onde a dor está. Não importa os meios, não importa os recursos. Eu não vou lá. Não, ali... Quando eu morei no Rio de Janeiro, é porque eu morei em muito lugar, por conta do meu trabalho. Eu passei 42 anos em grupos de varejo, e por conta disso eu mudei bastante. E quando eu vim para o Nordeste, eu vim para cá para um grupo daqui, Bom Preço, Walmart, e por conta disso eu acabei ficando mais tempo aqui e assumi aqui. Mas quando eu morei no Rio de Janeiro, que eu tinha que transitar por todo o Rio de Janeiro, eu morava em Petrópolis, mas morava e trabalhava no Rio, no Grupo Pão de Açúcar e no Walmart. E isso eu tinha que circular muito. E tinha lugares que eu tinha que passar em que eu não era impedido porque tinha o crachá da empresa, então eles não dão trabalho. Então não havia intervenção ali dos grupos que controlavam aqueles morros, as comunidades, porque tinham lojas lá dentro. Mas tinha uma particularidade. Onde você passava, tinha locais que só haviam... Você olhava assim em volta, tudo pobreza, mas tinha lá uma instituição evangélica que fazia um trabalho lá dentro. E eu conheci um jovem que era desse núcleo e montou uma biblioteca no morro. E lá ele começou, não foi a só evangelizar as pessoas, para tirar as crianças da rua, do meio do tráfego, de tudo aquilo que queriam ser convocados, eram arrebanhados para isso. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a desenvolver estudo, começou a desenvolver cursinhos com formação técnica, começou a dar aula de esportes. Então, quando eles não estavam na escola, eles estavam dentro desse núcleo. Então, veja que todos nós temos oportunidades e desafios. Todos nós somos convocados. Como diz Joseph Kleber, não estamos aqui de viagem, de férias. Cada um que está encarnado nesse momento tem razões para estar aqui. Quando, da época de Nosso Lar, do lançamento do livro, Umbral tinha 2 bilhões de espíritos na região.
Nós aqui tínhamos 2 bilhões de espíritos. Hoje, em 2023 para 2024, nós somos mais de 8 bilhões de espíritos. E o umbral foi esvaziado. O umbral inferior foi totalmente. Quem lê o livro do Rumo ao Mundo de Regeneração, está nítido ali o conhecimento que foi trazido por Manuel Filomeno de Miranda. Essa recondução por conta da faixa vibratória do planeta que não comportava mais aqueles irmãos, porque eles precisavam de ter uma nova chance. E quem são os espíritos arredios que estão encarnados hoje? Nós. Nós é que somos integrantes do umbral. E isso nós não percebemos que desde aquela época o mundo já está num processo de transição. A espiritualidade, o mundo espiritual, já está numa condição de regeneração. Só não materializou aqui, porque nós não oferecemos as condições. Nós não oferecemos o recurso para isso, porque ainda não temos maturidade espiritual para podermos, de alguma forma, contribuir para esse processo. Ainda, em muitos momentos, nos calamos quando Cristo provoca, quando somos desafiados. Não temos a coragem da fé para assumir a nossa posição, a nossa postura e dizer: sou espírita. Eu acredito na reencarnação. E sei que o nosso processo aqui é circunstancial, não momentâneo, porque eu preciso estar aqui. Quantos desses 40 e tantos bilhões de espíritos que circundam o nosso sistema, o nosso planeta, o nosso orbe, esperam a oportunidade porque sabem desse processo? Alguns estão há 300, 400, 500 anos aguardando a chance, mas nós já alteramos tanto o contexto da própria harmonia de família que não está vendo sinergia. Leiam o livro SOS Espírito, SOS Família, de Joana de Ângeles, onde traça literalmente todo esse contexto sobre a união, a necessidade, tudo isso, que a espiritualidade fica buscando as alternativas. E eles não encontram ressonância. Porque se o Soares gosta de sorvete de coco, e eu só tenho de cupuaçu, não, você vai ter que tomar o de cupuaçu, porque é só o que eu tenho. E você veio aqui para tomar sorvete. E aí eu quero impor. Não sei nem se você gosta de sorvete de coco. Tá vendo? Alguém me cutucou aqui. Eu não vou dizer quem foi ela não, tá? Então veja, quando nós estamos diante das circunstâncias em que tudo parece que não tem sentido, tem. Basta que nós olhemos. Numa dos nossos trabalhos espirituais, Dr. Ricardo Stein, ele diz o seguinte, que se nós observarmos o que nós estamos sentindo agora, qual o sentimento, qual a emoção que nesse momento nos invade, nós vamos saber em que nós estamos sintonizados. Qual a faixa vibratória que nós estamos alinhados. Isso é um exercício que nós podemos fazer diuturnamente. Aí eu quero que a minha prece de 3 segundos, Pai Nosso, amém, faça o que eu não consigo fazer durante todo o dia. Que eu não estou criando o ambiente psíquico necessário, favorável, para que eu receba, que eu perceba a presença da espiritualidade. É o exemplo da câmara de passe, da sala de passe.
Eu chego aqui, tenho que esperar. Nossa, eu cheguei lá, saí pior do que eu fui. Mas o que eu levei? O que eu fiz? Qual foi a minha parte? Eu continuo ainda ignorante espiritualmente. E todos nós temos a oportunidade do aprendizado. Quando eu morei em Manaus, acho que é a sexta ou sétima cidade aqui, né? Faltam ainda pouco. Quando eu morei em Manaus, eu tive conhecimento de um grupo, Fundação Allan Kardec. Isso foi meados de 99 para 2000. Eu fiquei impressionado com a instituição. Porque sempre onde eu chego, por conta do trabalho, eu procuro sempre uma casa espírita, uma instituição na qual eu possa, né, interagir, aprender, estudar, começar a participar. E ao chegar lá, eles tinham 35 grupos de estudos. E tinha grupo que já estava há 6 anos no trabalho de estudo permanente. E o que mais me chamou a atenção, e sempre que eu posso eu falo sobre esse livro, que é importantíssimo, e que eu só conheço ele, que foi feito pela Fundação Allan Kardec, que chama Estudo Sistematizado do Evangelho. É um manual de vida. É uma forma de nós não só entendermos o Evangelho, mas compreender que as nossas arestas, elas são propositais. Quando eu olho para o óculos, Leili, Eli, ai, oh meu Deus, eu preciso aprender a controlar, a educar o meu pensamento. Jesus dizia que não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque expressa o que está no coração. Figuradamente falando, o que é o coração? Quando a gente vai estudar sobre mediunidade, a gente vai entender e compreender que nós temos os chakras. O coração, que é o chakra cardíaco, é o mediador dos nossos campos inferiores com os nossos elementos superiores. E tudo converte aqui. O nosso vórtex fluídico, ele expande e cresce aqui. E é assim que nós vamos percebendo. Então, estarmos atentos a tudo isso nos coloca, é estarmos alinhados com o nosso propósito. E entender que esse desafio da fé, que nós aqui estamos vivenciando, ele não está aqui de forma aleatória. Ele está, sim, cumprindo uma ação maior que gradualmente nós estamos vivendo. E para encerrar, eu não vou conseguir, que eu acabei fechando o arquivo. E esse caminho, na qual eu gostaria de fazer essa leitura, aqui no final, é um trecho simples. Eu não vou conseguir abrir. Nós precisamos entender que todos esses desafios é parte da nossa construção interior. Que parte de cada um de nós compreender esse momento, esse instante, essa circunstância, e aí trilharmos esse caminho, compreendendo que ter coragem, a coragem da fé, como diz Jesus, é vivenciarmos Jesus de todas as maneiras. Existe uma pergunta muito simples. E que nós, quando nos encontrarmos numa situação em que gere em nós um campo de dúvida, se pergunte, o que Jesus faria? Então a nossa coragem de fé é muito mais do que apenas exaltar que eu sou, que eu faço. Não, é viver o Evangelho em todas as circunstâncias, em todos os seus momentos, em todas as suas nuances. Que a paz do Cristo nos envolva, que nos conduza e nos inspire a todos os momentos, para que a nossa coragem, a nossa confiança e a nossa fé sejam inabaláveis.
durante toda a nossa existência. Muita paz, muita luz a todos.